Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo. Bom, vou iniciar a conversa de hoje num assunto assim um pouco, vou falar delicado, mas vou falar importante, né? Que eu decidi tomar essa reiniciativa novamente foi como reflexão do que é o contraste do que eu vivi nas questões de sociedades anteriores, né, do que agora, né? Agora parece que infelizmente, as pessoas têm um questionamento, digamos, um pouco raso, né? E vivendo somente por diversão. Não é que isso seja errado, mas que são situações da qual a gente todos os dias tem que se prestar atenção o que é se levado a sério e o que, de repente, é uma coisa que é por um caráter assim um pouco de descontração. Nós precisamos dos dois, mas especificamente não podemos ficar anestesiados e nem, talvez assim, freneticamente moldulados numa situação de que o procedimento dessa realidade seja a profundidade do que é realmente a vida. E o que é realmente a vida? A construção de uma consciência melhor para que as pessoas entendam que é feito de que tudo é por todos nós. Tudo é por todos nós no sentido de que a gente tem a esperança de trazer a concepção necessária para a gente viver e trocando exatamente as ideias, né? Isso aqui é a profundidade do que realmente a gente pode se colocar como futuro. Eu não estou falando que você precisa falar com todas as pessoas que existem aqui, mas a gente sabe muito bem que existem situações da qual nós evidenciamos sempre as pessoas reativas, né? E também as pessoas com caráter de uma ideia assim conspícua que o mundo tem que ser aspirado, né? Naquela forma na qual a gente se baseia no interagir com as pessoas. Precisamos entender profundamente o seguinte, é que atualmente nós estamos numa situação, digamos assim, de um lado mais público, que não está se levando muito a sério. Ou seja, muitas das situações que as pessoas se colocam aí como salvadoras de todos os tipos de pauta, elas não estão lutando justamente por situações que levam a gente a uma perspectiva de transformação, mas sim perspectiva de que as coisas se mantenham assim. Eu espero que vocês tenham um pouco de cuidado. Eu estou falando isso pela minha experiência desde 2016. Eu vinha lutando com muita criatividade aqui em Petrópolis. Eu também, em alguns lugares, eu vim trazendo algum aprendizado, né? Eu consegui até pegar também a egrégora de algumas coisas que também tem na Romênia também, né? Que já que é o meu país de origem. E ali, todas as pessoas que têm perspectiva de luta, elas transformaram não só suas vidas, mas também de outras pessoas, né? Deram voz, deram esperança. Mas diferencialmente aqui no Brasil, algumas pessoas ainda, felizmente, ainda se entregam muito a políticos. Isso que é uma das coisas assim muito intrigante e ao mesmo tempo assim perigosa. Por quê? Essas pessoas, elas têm a característica de se posicionar de uma maneira de que ela precisa absorver para elas. Elas não têm essa questão de uma egrégora para todos. Elas dão-se uma falsa esperança para as pessoas. Estou falando dos dois lados mesmo, não estou dizendo que seria aquela situação, porque hoje mesmo eu me defraguei com uma pessoa, digamos assim, de uma característica um pouco mais conservadora, né? Porque não se entende a transformação do mundo, né? Ele quer que continue permanentemente as mesmas coisas e todas essas pessoas que têm força, elas buscam assim. Infelizmente, a gente está vendo que essas pessoas seguem uma agenda, mas só que o povo ainda não percebeu isso. Por quê? Eu venho falar isso com mais calma mais para frente,
que por mais que a esperança seja depositada nessa turma, a gente precisa realmente entre nós criarmos alguma coisa para que nós possamos nos movimentar. Precisamos ter ideias próprias e a criatividade elevada de uma situação que eu posso falar de um jeito mais simples, que seja de baixo para cima. A gente não tem que ter perspectiva do alto, porque se tiver exatamente isso, todas essas pessoas vão continuar sempre repetindo os anos e dizendo sempre as mesmas coisas. Então fica essa ideia perpétua de estupidez de que se a criatividade não for realmente explorada, as pessoas vão continuar sempre realmente nesse ciclo vicioso. Isso é uma das coisas que vem me preocupando. Eu realmente tenho colocado esse dedo na ferida sempre, né? Porque muitas das vezes que eu me movimentei, muitas das vezes eu fui desdenhada. Mas isso não é que me preocupe, porque muitas das vezes que as minhas lutas têm sido de uma maneira um pouco ostensiva, que prolongue-se um pouco mais, e também algumas coisas que talvez venham de uma forma da qual venha-se de uma forma hostil, eu nunca me preocupei com essas pessoas. Se elas riem de mim, se elas debocharam de alguma coisa que realmente elas não compreenderam e dizem que sabem, mas não sabem, né? A gente sabe muito bem como essas pessoas agem. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é fazer o meu papel. Eu não quero ser, digamos assim, heroína de ninguém. Eu não tenho a pretensão, nem talvez, de me candidatar um dia. Eu não tenho essas pretensões de ser popstar, essas coisas do tipo, mas sim que aqui seja um quadro de reflexão, que as pessoas possam interagir comigo e entender exatamente o que tipo de celeuma a gente pode trazer como uma saída para a realidade para essa década que nós estamos vivendo e a próxima também. Não podemos deixar também que as gerações mais novas tomem conta no sentido da nossa estupidez de que foi criada lá atrás e não foi consertada. E também não deixar também para eles. É necessário mobilização. E essa mobilização não é de uma situação de que a gente precise seguir um passado perpétuo e que não foi resolvido para que a gente possa sempre no depois fazer-se alguma coisa. Eu acho que essa reflexão aqui que eu estou pedindo a vocês seria de um alto esclarecimento, de uma situação da qual a gente precisa construir uma nova egrégora de mundo até que para que as pessoas possam viver melhor. Porque é de nós mesmos é que vamos fazer alguma coisa necessária para que a gente possa ter uma perspectiva de saída para essa realidade. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que em algumas coisas aqui do que eu falei rápido as pessoas reflitam o máximo possível. E entendo que a política partidária não é uma coisa que eu possa falar para vocês que seja boa ou ruim. Eu não estou dizendo dessa maneira, mas que se você tem um projeto antes de entrar nisso, seria muito interessante, porque é daí que essas pessoas começam a se sentir em nossas mãos e não a gente na mão deles. Muito obrigada e eu agradecimento a vocês para a gente mudar essa triste realidade. Muito obrigado e um grande abraço.